Então, ok, vamos continuar. Bom, vocês já notaram, no início deste ano, nós começamos com umas notícias assim um pouco desagradáveis, não é? Como nós sabemos, talvez agradáveis para uns, para outros talvez desagradáveis, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerra, amém, de dificuldades, mudanças de temperatura, iríamos ouvir falar de todas essas coisas. E nós estamos a ver que este ano talvez, e isso Deus falou ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem, é que nós este ano, muitos de nós vamos ver que não vai ser um ano muito fácil. Muitas coisas vão acontecer. Deus diz, preparem-se porque há muitas coisas que vão acontecer neste ano. E nós temos que estar preparados para aquilo que está para vir. A semana passada o pastor falou sobre chaves, certas chaves que nós devíamos usar nas nossas vidas se queríamos ter um ano de sucesso e vitórias. Ouviram essa mensagem? Quem daqui ouviu? Amém? Então, ele falou-nos de certas chaves, amém? Para nós usarmos em 2026 e ter um ano vitorioso. Eu hoje vou-vos falar de uma amiga que nós devemos abraçar. Uma amiga que nós devemos abraçar, pois apesar de muitos de nós termos terminado o ano enfermos, estou a falar de mim e do meu marido, amém? Da minha casa, temos terminado o ano com algumas enfermidades, a batalhar, muitos talvez a batalhar com problemas que vos têm roubado o sono, têm-vos roubado, quem sabe, a vossa alegria. Nós vamos lembrar esses problemas, nós vamos lembrar essas enfermidades, nós vamos lembrar essas dificuldades que nós estamos aqui para os esmagar, para os derrotar, amém, em nome de Jesus, ao apresentar a essas situações a nossa querida amiga. E agora a minha pergunta é, querem saber quem é essa amiga? Oh, isto está meio fraco, não almoçaram. Querem saber quem é essa amiga? Amém. Então, mas primeiro, antes de apresentá-la, deixem-me começar por dizer que alguns de vocês já a conhecem. Já a conhecem, uns mais ou menos bem, outros não tão bem. Amém? Mas já a conhecem. Muitos já disseram assim, eu pensei que por esta altura eu já estaria melhor, que os meus problemas já teriam passado, que o meu emprego não teria tantos problemas no meu emprego. Muitos de vocês já disseram coisas assim. Amém? Entraram, mas com isso, como isso não aconteceu, entraram um ano assim ainda meio desmotivados, desculpem, amém? Entraram um ano e dizer assim, mas isto continua tudo na mesma, parece que nada sai da cepa torta. Os irmãos entendem, isto continua tudo na mesma. Então, estão desmotivados e pensaram até que há certas situações que muitos de nós até dizemos assim, isto já não tem solução. Isto já passaram anos, já passaram meses, já passaram... Os irmãos entendem. E a gente pensa, não tem solução. Amém? Estão comigo? Então, por que não começarmos o ano? Porque estamos no princípio do ano, amém? Esta é a minha primeira mensagem do ano. Por que não começar o ano abraçados à nossa querida amiga? E já descobriram quem ela é? Sim, a fé. A fé é uma querida amiga que Deus nos deu. A Bíblia diz em Romanos 12, o verso 3, que Deus deu a todos nós, a todos os que crerem em Jesus, uma medida de fé. E note, quando Deus nos deu essa amiga dá-nos a capacidade de nós removermos montanhas, removermos os problemas, os obstáculos, aquilo que veio contra nós. Essa amiga ajuda-nos a remover essas coisas. Os irmãos sabiam disso? Amém? Ajuda-nos a remover essas coisas. Amém? Então, deixa-me dizer assim, que tal iniciarmos, então, este ano agindo como a história que está em Mateus, da mulher com o fluxo de sangue. Já ouviram falar
dessa mulher com o fluxo de sangue. Então, que tal nós começarmos este ano? Porque se nós estamos enfermos, se nós ainda temos uma enfermidade que nos tem assolado vez após vez, então que tal nós começarmos a falar contra essa enfermidade? Que tal nós começarmos a declarar que em Cristo Jesus nós já fomos sarados? Não vamos ser, já fomos sarados. Que tal começarmos a fazer isso? Amém? Notem que vou-vos contar esta história da mulher com o fluxo de sangue. Amém? Que ela recorre a Jesus, mas agarrada. Ela foi agarrada, ela foi abraçada à sua amiga fé. Ela foi com fé, sabendo que só com fé ela podia, amém, encontrar resposta para o seu problema. Mateus 9, versos 20 e 22, vamos ler isto só para os irmãos entenderem. Mateus 9, 20 a 22 diz o seguinte, diz assim, de repente, uma mulher que havia 12 anos, irmãos, olhem, 12 anos, não foi 12 meses, não foi 12 horas, não foi 12 segundos, foi 12 anos tinha esta enfermidade. Já tinha corrido os médicos todos e nada, nem ninguém conseguia, amém, ajudá-la. Então nota assim, que vinha sofrendo de hemorragia, está a falar de Jesus, alcançou Jesus por trás e trocou na borda do seu manto. Verso seguinte. Pois dizia essa mulher consigo mesmo. Ela dizia para si mesmo, amém? Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Será que ela estava a achar que eram as vestes que iam curar? Continuando. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, disse-lhe, anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Note uma coisa, ela tinha algo já no seu coração. Ela foi movida com algo que estava no seu coração. Ela diz, não importa o meu estado, não importa os anos que eu já passei, não importa aquilo que os médicos disseram, não importa a multidão que está à minha volta, porque notem, ela era uma mulher que podia ser apedrejada por causa da sua condição. Ela disse, eu não me importo. Eu vou me mover por aquilo que está comigo, porque ela disse, se eu tão somente. Ela se moveu com a sua melhor amiga, a fé que ela tinha, amém? De que se bastava aquilo para ser curada. Note que esta mulher tinha 3 opções. Primeiro, não fazer nada. Ela podia simplesmente dizer assim, uau, estou já há 12 anos, isto já faz parte de mim. Muita gente diz assim, eu tenho esta doença, já vem dos meus anos passados, isto nunca vai passar. Não conhecem ninguém assim, pois não, graças a Deus, não é nesta igreja. Se os irmãos estão comigo, ela podia não fazer nada. Segunda opção, mover-se com a multidão e Jesus nem reparar nela. Ela ir ali no meio da multidão, bem escondidinha, mas Jesus nem reparar nela. Imaginem Jesus com uma multidão à sua volta. Muitos deles, com certeza, Jesus nem sequer olhou para eles. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Terceira opção. Esforçar-se, nem que com isso em tocar-lhe, nem que com isso corresse o risco, amém, de ser apedrejada e ser morta. E sabem uma coisa? Ela escolheu a terceira opção. Ela escolheu a terceira opção, em ir de braços dados com a sua amiga fé e dizer, eu vou tocar. Nada, nem multidão, nem enfermidade, nem reportário algum dos médicos vai me impedir eu de tocar. Porque era isso que estava no seu coração. O que a movia era a fé. Ela certamente ouviu falar de Jesus que fazia milagres. Ela certamente ouviu dizer que havia alguém que iria passar por ali. E nós vamos fazer o mesmo, meus irmãos. Vamos ignorar quem nos pode atirar pedras.
Vamos ignorar aqueles que nos dizem que não há solução para o nosso problema, que não há solução para o nosso casamento, que não há solução para a nossa enfermidade, que não há solução para a nossa família, que não há solução para os nossos vícios. Vamos ignorar isso e começar a acreditar que em Deus há sempre solução. Em Deus há sempre solução, amém? Não vamos deixar de seguir mais notícias e começar por silenciar as dúvidas. Sabe qual é a maior parte dos nossos problemas? Por que é que não temos resposta às orações? Porque as dúvidas, nós temos tantas dúvidas. Nós pegamos numa escritura e começamos por dizer, pelas pisaduras de Jesus está sarado. De repente a dor carrega ali, pum, e a gente assim, pois com certeza não, com certeza tem que ir ao médico. Carambas! Por que essa dúvida não foi dar uma voltinha? Mas estão-me a entender? Nós duvidamos, inclusivamente, daquilo que dizemos. Vamos começar por silenciar essas dúvidas. Vamos começar por proclamar e falar palavras de fé. Fé é chamar aquilo que não é, como se já fosse. Vocês lembram-se disso? Sabem o que é fé? Hebreus 11. Vamos começar a chamar aquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Vamos começar a declarar isso em nome de Jesus. Vamos começar a olhar cada vez mais para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos começar a olhar mais para Ele. Note, esta mulher estava a olhar para aquele que sabia que podia tocar na veste dele e seria curado. Ela estava a olhar para Ele. Ela não estava a olhar para a multidão. Ela não estava a olhar para que situação ou outra coisa que pudesse ajudar. Ela estava a olhar para aquele que sabia que bastava chegar-se ao pé dele. E nós temos mesmo estado perto de Jesus ao ponto de lhe tocar? Pergunte-se a si mesmo. Tem estado? É mesmo íntima a sua comunhão com Jesus? Ainda estão comigo? Temos que começar a olhar mais para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E sabe por quê? Porque em Mateus 8,17, ele mesmo diz, a palavra de Deus diz que ele mesmo, Jesus, tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças, tomou as nossas dores, tomou tudo sobre si mesmo. Ele já tomou, ele não vai tomar, ele já tomou. E essa enfermidade, meus irmãos, vocês vejam em Jesus na cruz. Ela foi colocada na cruz. Ele tomou essa enfermidade já sobre ele. Ele não vai tornar a fazer isto, já tomou. Ele diz, está consumado naquela cruz. Verdade ou não? Eu só agora comecei. Amém. Sabem, Jesus quer-nos sãos. Jesus quer-nos saudáveis. Foi por isso que Ele tomou sobre si, amém, as nossas dores e enfermidades. Ele tomou sobre si porque Ele quer nos ver saudáveis. Ele quer-nos sãos, amém? Ele quer-nos sãos, não só espiritualmente, mas em todas as áreas da nossa vida. Mentalmente, emocionalmente, muita gente está a sofrer emocionalmente, que chegam a ponto de estar debaixo de estresse e de depressões e angústias. Isso não é normal. Deus quer-nos saudáveis. Dê o sorriso lindo que você tem, que ainda não deu neste ano de 2026, porque eu não vi. Dê o sorriso a alguém ao lado de si e diz assim, Deus quer-te saudável. Neste ano de 2026. Deus quer-nos saudáveis. Amém? Aleluia. Para Ele, para Jesus, o passado não importa. No momento que nós aceitamos Jesus e que dizemos, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Ele não se lembra mais dos erros do nosso passado. Ele perdoa-nos, Ele cancela as maldições do nosso passado, amém? Ele diz que Ele tomou sobre si todas as maldições, fazendo-se maldição por nós. Ele toma sobre si a nossa maldição. Uau, vocês já imaginaram isso? Ele toma sobre si. Ele quer-nos saudáveis em todas as áreas. Por isso o passado para Ele não importa. Nem os problemas que nos rodeiam. Vocês sabem uma coisa? Que Deus não está minimamente preocupado com os nossos problemas. Agora vocês vão dizer assim, ela é meio doida.
Ele não está minimamente preocupado com os nossos problemas. Sabe por quê? Porque Ele já os levou todos. Jesus já levou tudo com Ele na cruz. Nós é que nos abraçamos aos problemas. Pode dizer, não, ou ai de mim. Ainda me amam. Ele já levou todos os nossos problemas e dificuldades. Temos que começar a agir em fé e chamar aquilo que não é como se já fosse. Amém? Aleluia. A única coisa que Jesus espera de nós são decisões de fé, são toques de fé. Amém? O que Jesus disse àquela mulher, Ele diz a cada um de nós este ano. Ele diz para si, filha, Ele diz para si, filho, Ele diz para nós, filhos, Ele diz o seguinte, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Meus irmãos, a nossa fé já nos salvou, porque essa fé fez com que nós declarássemos que Jesus quer ser Senhor da nossa vida. Amém? Essa fé fez com que nós declarássemos que Deus é aquele que nos perdoa, que nos liberta, aquele que nos cura. Amém? Essa fé faz-nos falar positivo. Estão comigo? Ele só quer, a única coisa que Ele diz é, filha, filho, a tua fé te salvou. Ser curado desse mal, ser curado dessa aflição, ser curado dessa preocupação, ser curado dessas coisas. A tua fé te salvou. Entreguem então a Jesus os vossos problemas, por maior que eles sejam. Amém? Esses problemas em frente a Jesus se desfazem. Nada é impossível para Deus, e note que nada é impossível para aquele que crê. Agora a minha pergunta é, quem daqui crê? Crê verdadeiramente que Deus é maior que o seu problema, que a sua dificuldade? Deus não só nos quer ver a mover em fé, mas também a chamar à manifestação o nosso milagre. Deus quer que nós chamemos à manifestação o nosso milagre. Amém? Deus não quer que simplesmente a gente assim, oramos a Deus e ficamos à espera. Bom, se Deus responder, tudo bem. Se não, olha, sei lá, vou ao médico, vou pedir um empréstimo ao banco. É o que a gente faz. É verdade ou não? Deus quer nos ver a mover em fé e a chamar esse milagre a manifestação. João, o livro de João, e eu vou falar de várias coisinhas, várias histórias da Bíblia. Não sei porque Deus levou-me a pegar um bocadinho de cada história da Bíblia para trazer esta mensagem. E para mostrar a importância de nós de estarmos a agir, amém, de braço dado com a nossa amiga fé. Amém? Então em João 11, vamos ler só a partir do verso 3, em João fala-nos da história de Lázaro. Vocês já ouviram falar a história de Lázaro, amém? Que morreu e depois Jesus foi lá, ressuscitou, já ouviram falar. Então, e no verso 3 aqui de João, nós vemos que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs mandam chamar Jesus. Vamos ver. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo, quem? Aquele que tu amas. A minha pergunta, Jesus ama-nos? Jesus ama-nos? A Bíblia diz que Deus amou, note, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Deus mostra o seu amor para conosco ao dar-nos o seu Filho. O seu Filho mostra o seu grande amor para conosco a dar a sua vida por nós. E o Espírito Santo mostra o seu grande amor por nós ao ressuscitar Jesus dos mortos. Deus ama-nos ou não nos ama? Acha que Deus quer nos ver enfermos? Acha que Deus quer nos ver a morrer nas nossas dificuldades e problemas ou quer nos socorrer nessas
enfermidades e problemas. No verso 14 e 15 do mesmo capítulo, nós vemos Jesus dizer algo. Ele diz assim, Jesus falando para aqueles que foram levar a mensagem de que Lázaro estava doente. Então, pois, Jesus disse a essas pessoas claramente, Lázaro está morto. Ou seja, ele podia dizer àquelas pessoas, olha, vão-se embora, não há nada a fazer. Lázaro já morreu, acabou-se, ponto final. Continuando, verso 15. Mas note o que ele diz a seguir. E fogo, outras Bíblias, e alegro-me, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Outras Bíblias dizem assim, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Crer em quê? Em algo que eu vou fazer. Note, Jesus estava aqui a dizer, levantem a vossa fé, porque algo vai acontecer. E depois disse, mas vamos ter com ele. Aqui sabem, na história de Lázaro, sabemos, os irmãos sabem disso, que ele não só morreu, como ressuscitou. Amém? Mas podemos desta história daqui tirar 3 lições. Primeiro, tem a ver com a razão. Sabem, nós não podemos ter uma grande fé, ou uma deixem-me dizer assim, uma fé radical, enquanto não esgotarmos todas as soluções, amém, para aquilo que nós precisamos. Por exemplo, Maria e Marta só pediram para chamar Jesus depois de terem feito tudo o que era possível, amém, para elas fazer. Cuidar dele, tratá-los, sem, quem sabe, dar remédios, chamar o médico. Elas certamente fizeram isso tudo. Temos que entender que há coisa que nos compete a nós fazer. Amém? Que Deus não vai fazer por nós. Deus não vai orar por nós. Nós é que temos que orar a Deus. Amém? E Ele responde às nossas orações. Amém? Nós é que temos que jejuar. Deus não vai jejuar por nós. Nós é que temos, amém, que clamar. Deus não vai clamar por nós. Entendam? Há uma parte que nos cabe a nós fazer. Estão comigo? Amém? Por exemplo, também, a menos que nós mudemos o nosso cardápio para bem da nossa saúde, como é que nós podemos ir a Deus, amém, confiantes para receber cura? Deixe-me explicar da seguinte maneira. A pessoa tem diabetes e começa a orar, Senhor, ajuda-me e cura-me dos diabetes. Mas como essa pessoa não está a cuidar da sua alimentação, acha que Deus vai responder a essa oração? Sabe que Deus disse mesmo, eu não respondo. Por quê? Então ele vai tornar a fazer o corpo ficar doente, porque vai continuar a comer os doces, os sweets, vai continuar a comer tudo aquilo que não devia comer. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Ele é o templo do vivo Deus. Amém? Se nós sabemos que há coisas que nos fazem mal, vamos evitar comê-las. Verdade ou não? Amém? Não é Deus que põe essas coisas na nossa boca para fazer mal. Nós é que as pomos. Estão comigo? A menos que se disponham a dar-se bem com o vosso cônjuge, qual é a lógica de orar por um casamento feliz se não nos queremos dar bem com a pessoa que está ao nosso lado? Se não perdoamos, se ignoramos, se não valorizamos e tudo mais. O que é que adianta orar para um casamento feliz se não estamos dispostos a perdoar nem a fazer coisa nenhuma? A menos que estejamos dispostos a dar a Deus o que é lícito, por exemplo, o dízimo, de que serve orar para as nossas dívidas serem pagas, estando nós em dívida para com Deus? Ai de mim. Sabe, quando eu estava a escrever isto, doeu-me, mas Deus diz que é assim.
Aquele que não me dá o que é devido está-me a roubar. Tiago fala de uma maneira diferente sobre fé nesta coisa. Ele diz assim, em Tiago 2, verso 18, ele diz assim, para alguém, diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Ou seja, por exemplo, a irmã aqui tem fé, mas eu faço as obras. Ela tem fé para algo lhe acontecer, mas eu é que tenho que fazer a obra para ela receber aquilo que está a pedir em fé. Acham lógico isso? Continuando, mostra-me essa tua fé sem obras. Fé sem obras não tem valor, não acontece nada. Mas, nota o que diz ele a seguir. Com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, vamos obedecer a Deus, vamos honrar a Deus, vamos fazer aquilo que é a nossa parte de fazer, vamos pôr ação, amém, nas promessas de Deus. Se queremos ser abençoados. E a fé, então, vai tomar ação. A fé vai tomar ação. Amém? A segunda lição desta história tem a ver com relacionamentos. Algumas pessoas só se viram para Deus quando estão num aperto, numa crise. Quando estão muito doentes é que vão correr a Deus. Quando têm um problema familiar ou qualquer outro é que vão correr a Deus. Algumas pessoas, eu não estou a dizer que são todos, amém? Então, a comunhão com Deus, a comunhão com a palavra e até a oração, para muitos só começam quando essas pessoas estão com uma dificuldade e uma necessidade. Eu já tenho visto tantas pessoas que vêm à igreja um dia porque estão aflitos. Ai, pastor, olha por nós, porque nós estamos com este problema. E depois, meses, anos sem ver essa pessoa. Mas estava aflito naquela hora, vamos a correr. Vocês acham que Deus tem a obrigação de responder quando a pessoa não se quer chegar a Ele, quando a pessoa não quer ter comunhão com Ele, quando a pessoa não quer honrá-lo, quando a pessoa não quer ter um relacionamento com Ele verdadeiro, genuíno? Meus irmãos, este ano de 2026, Deus vai abanar muita gente. Ou vamos ter um relacionamento vivo com Deus, ou então, meus irmãos, muitos de nós vamos cair. Vamos, desculpem dizer assim, vamos bater com o nariz no chão. Amém? É difícil obter-se ajuda de alguém quando não se tira tempo com ela. É difícil, vocês já notaram que é difícil a gente ter uma ajuda de alguém se nós não tiramos tempo com essa pessoa, não a conhecemos, não a valorizamos. É difícil, amém? Jesus esteve muitas vezes, notem que aqui no caso de Marta e Lázaro e Maria, Jesus esteve muitas vezes com eles na sua casa, amém? Comia com eles, amém? A Bíblia, tal como nós acabamos de ler, dizia que Jesus amava Lázaro, ou seja, Jesus tinha uma comunhão tão grande com Lázaro, era uma intimidade tão grande com Lázaro, que Jesus veio para socorrê-lo. Você já notou que em nenhum lado da Bíblia, claro, diz que Deus nos ama, que Jesus ama os pecadores, diz isso tudo, mas em nenhum lado nós vemos dizer Jesus amava Lázaro, ou ou Lázaro era amado por Jesus. Mas aqui nós vemos. Por que Deus pôs isto lá? Porque havia uma intimidade, porque havia uma comunhão, porque havia um relacionamento sincero, verdadeiro, justo, amém, entre eles. E Maria, meus irmãos, era aquela que tinha ungido, tinha quebrado o cântaro e tinha ungido Jesus com óleo e tinha enxaguado os seus pés com os seus cabelos. Jesus era essa. Maria era essa, amém? Quando se ama o Senhor com intimidade, meus irmãos, nós podemos ir a Jesus em fé e sabemos que as nossas necessidades serão supridas. A terceira lição é sobre renúncia. Enquanto pensarmos que podemos lidar com os problemas sozinhos, não iremos alcançar o poder milagroso de Deus. Então façam o que eu faço tantas vezes. Quando eu estou numa situação, numa dificuldade, e eu sei que não posso, que não posso, eu digo, Senhor, este não é o meu problema, é teu. Tu resolveste já naquela cruz. Senhor,
dá-me a direção, dá-me a solução. Porque sem Ele eu não consigo ter direção. Sem Ele eu não consigo ter a solução. Temos que fazer, tem que haver um relacionamento, amém? Tem que haver uma renúncia e dizer, não, eu sozinho não consigo. Mas muita gente diz, eu não preciso de Deus. Nessa situação eu posso me safar. Não preciso de Deus, eu safo-me sozinho. Nunca ouviram ninguém falar isso também, não é desta igreja, graças a Deus. Muita gente diz, não, eu safo-me, tudo bem, eu consigo resolver esse problema. Sabem que às vezes eu tenho problemas em casa. Que há tempos eu tive um problema lá com um tubo em casa. E eu era assim, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou arranjar este tubo? Como é que eu vou fazer isto tudo? E de repente senti no meu coração dizer assim, chama um anjo da reparação. E eu digo, uau, sério? Deus até tem anjos para ajudar a reparar tubos. Vocês estão-se a rir, mas é verdade. Eu chamei e não sei como aconteceu, de repente aquela situação ficou resolvida. O que é que aconteceu? Não sei, o anjo apareceu e lá resolveu. Os irmãos entendem, nós precisamos de alguém, nós precisamos de Deus para nos ajudar. E Ele vai enviar alguém para nos ajudar. Ele envia. Amém? Eu passo a vida lá em casa, às vezes, a mandar beijinhos para Deus. Porque às vezes digo, ai Senhor, o que eu vou fazer? E Deus dá uma solução. E eu, ai Deus, beijinho para ti, que ajudaste-me outra vez. Aleluia. Em Salmos 138, e eu gosto muito deste salmo, gosto de ler muito esta parte, o verso 7 e o verso 8, o salmista diz algo aqui incrível. Ele diz assim, se eu ando no meio da tribulação, outras Bíblias dizem assim, se eu ando em angústia, se eu ando em preocupação, ou se eu ando em angústia, o que é que diz ali? Se eu ando em meio à tribulação, note, tu me refazes a vida. Uau! Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, ou a tua destra me levanta. Levanta dessa tribulação, amém? Levanta-me, refazes a minha vida no meio dessa tribulação. Ok, estou passando uma tribulação, parece que está tudo a cair, a desmoronar na minha vida, mas Deus diz que refaz a minha vida. Uau! Deus refaz a nossa vida. Amém? E depois note que diz a seguir, o que a mim me concerne, ou o que a mim diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Aquilo que diz respeito a mim, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para si, Deus tem o melhor para nós. Aquilo que diz respeito a nós, Deus vai levar a bom termo. Ele disse que jamais nos deixaria, jamais nos desampararia. Ele vai levar a bom termo, amém? A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Dura ou não dura? Amém? Não desamparas as obras da tua mão. Ele não nos desampara. A quarta lição é sobre a nossa amiga. A nossa amiga. E a minha pergunta é a nossa amiga a fé uma fé radical? Ela é aquela fé que no meio da maior aflição ela continua a crer que Deus é poderoso para levantar e a salvar? É esse tipo de fé? Note, Lázaro estava morto. Já tinha sido enterrado ou posto no jazigo. Ele estava morto. E quando alguém está morto ou enterrado, quer dizer que já é o fim. É verdade ou não é? Quando a gente vai enterrar alguém, para nós, aquilo é o fim. Acreditar em Deus numa situação destas requer uma amiga radical mesmo. Até aquele momento, Marta tinha dito, amém, João 11, 21, Marta tinha dito a Jesus, ou dizia a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Note, se tu estivesses aqui. A minha pergunta é, meus irmãos, quando nós estamos num problema, numa aflição, onde é que está Jesus? Se tu estivesses aqui, sabe uma coisa? Jesus disse que
Ele viria habitar em nós pelo poder do seu Espírito. Jesus nos disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome estou no seu meio. Ele está aqui. Meus irmãos, Ele está aqui presente na sua vida porque você o aceitou como Senhor e Salvador. Ele está presente na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua casa. Ele está presente. Ele está presente. Em qualquer lugar que a planta do seu pé pisar, Ele está presente. Não duvido que Jesus está presente. Então, note, Marta disse, se tu estivesses aqui. Mas de repente ele olha para o Senhor e ela entende algo. No seu coração ela entende. Ai, mas se Ele está aqui agora, isso quer dizer que algo vai acontecer. Muitas das vezes nós temos que ver para crer. Somos piores que Tomé até. Temos que ver algo acontecer para depois crer. No verso 22, a fé de Marta mudou do se para mas também. Nota que ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Mudou de se, mas para um mas também eu sei. Mas também eu sei que se tu pedires, Deus te concederá. Minha pergunta é Jesus o nosso intercessor? Você acredita que Jesus é o seu intercessor e que está sentado à direita de Deus Pai, vivendo para interceder por vós? Se acredita, então deixe-me dizer uma coisa. Ele vive para interceder por nós. Se nós nos chegarmos a Ele, se nós nos chegarmos com a nossa aflição a Ele, se nos chegarmos a Ele com fé, Ele vai interceder ao Pai e o Pai vai conceder aquilo que nós pedimos, porque Ele é o nosso intercessor. Não é Maria, não é o Antônio, não é o José, não é o Francisco, mas Jesus é o nosso intercessor. Amém? Esta amiga radical quer nos ajudar a dizer: Senhor, eu creio, Senhor, que este ano de 2026 vai ser um ano melhor para mim. Que neste ano de 2026 eu vou ser livre de toda a angústia, todo o problema, toda a enfermidade, toda a dificuldade. Senhor, porque Tu quebras qualquer jugo sobre a minha vida. Comece para declarar isso. Fala em fé, declare. Amém? Que você em Cristo Jesus já é mais que vencedor. Não permita que o inimigo continue a enganá-lo, a pôr dúvidas no seu coração, a fazer com que a sua fé seja uma fé raquítica. Não, Deus lhe deu uma medida e essa medida de fé que Deus lhe deu é poderosa para mover qualquer montanha de dificuldade na sua vida ou na minha vida. A quinta lição é sobre restauração, em João 11, verso 6. Versos 6 e 7, nós vemos aqui Jesus a fazer algo. Note que diz assim: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou. Note, demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Note, ele demorou-se 2 dias. Ele sabia que Lázaro estava enfermo, ele sabia que Lázaro ia morrer, mas ele demorou-se. Amém? Ele pode voltar a dar-nos o que perdemos, pode restaurar aquilo que a vida nos possa ter tirado, a saúde, o emprego, as finanças, etc. Amém? Nada é tarde demais, mas aproximem-se de Jesus, amém? Como aquela mulher se aproximou dele. Desculpem. Tal como aquela mulher do fluxo de sangue, amém, se aproximou dele. Toque nele pela fé e diga mesmo, tal como Marta disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, em teu nome, Ele fará, Ele vai fazer isso por mim. Começa a declarar que Jesus é o seu intercessor. Amém.
Jesus também tem algo a dizer àqueles que vêm a Ele devido à opressão do pecado, que os mantém doentes e fracos. Vemos isso quando Ele diz ao paralítico, em Mateus 9:2, Ele fala para um paralítico também. Jesus, ao ver aquele paralítico, Ele diz algo incrível. Ele diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, os amigos trouxeram o paralítico até Jesus, e Jesus diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. É interessante ver que Jesus não se limitou a dizer, ergue-te, pega na tua cama e anda. Ele não disse isso. Ele não disse isso. E porquê? Porque aquele que sabe que Deus perdoa os seus pecados, amém, tem confiança em pedir. Tem confiança em pedir, tem confiança em clamar a Deus, tem confiança em chegar a Deus e saber que Ele vai ser, amém, ajudado. Saber que os seus pecados tinham sido perdoados capacitou aquele homem, aquele paralítico, amém, para fazer o que todos pensavam que era impossível acontecer. Ele andou. Para sabermos se algo é certo ou errado, precisamos fazer esta pergunta. Como é que essa situação está a afetar a minha fé com Deus? O que é que essa situação está a fazer na minha vida? Nós às vezes não sabemos, será que eu peço isso a Deus? Será que eu estou nesta situação? Será que Deus me ajuda? Será que Deus vai me socorrer? João 3, a primeira de João 3, 21 e 22 diz o seguinte. 1 de João, amados, diz assim, note, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Verso 22, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Note, nós precisamos ter confiança em nosso coração, amém? Porque errar, todos erramos, já descobrimos isso. Fazer pecado, nós pecamos, amém? Nós não somos aquelas pessoas que não pecamos, nós pecamos, infelizmente caímos muitas vezes no erro, no pecado, mas a Bíblia diz-nos, mas se nós pecarmos, em 1 de João 1,9, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, amém? E Ele nos purificará de todo o pecado e de toda a imundícia. Ele nos purifica, o seu sangue nos purifica, amém? De todo o pecado, amém? E se o nosso coração nos não condena, então com confiança podemos pedir a Deus, seja o que for, que esteja de acordo com a sua vontade, e Ele, amém, virá de encontro ao nosso pedido. Deus honra a nossa fé, amém? Deus honra a nossa fé. Temos que limpar o nosso coração, sim, temos que limpar o nosso coração de vez em quando. Temos que dizer não ao pecado, temos que começar a dizer não, eu não sou serva do pecado, eu sou serva, ou sou servo do vivo Deus. Amém? Lembrem-se do que Jesus disse à mulher com fluxo de sangue. Ele disse, a tua fé te salvou. Ou, deixem-me dizer assim, os problemas e dificuldades não só desafiam a nossa fé, como revelam a profundidade desta fé. Eles vão revelar a profundidade. Qual é a profundidade da sua fé? Será que quando você tem uma dor de cabeça, você ora, a dor de cabeça passa? Começa a medir. Eu comecei a fazer isso. Sabem que eu fiz isso? Eu não tomo comprimidos para dor de cabeça. Tomei, não vou mentir agora, com esta gripe A, tomei. Mas eu não tomo, nem para dor de dentes, nem nada, a não ser que esteja mesmo no último. Eu oro até aquilo desaparecer. Ou ponho a minha fé em ação, ou então para que acreditar nas promessas de Deus? Não sou melhor que ninguém, simplesmente eu agarro uma palavra de Deus. Os irmãos estão comigo? Então, os problemas e as dificuldades não só desafiam a nossa fé, mas revelam a profundidade desta fé. Vamos pôr a nossa fé em ação neste ano de 2026. Vamos ou não vamos, irmãos? Vamos começar a desafiar a nossa fé. Eu lembro, há um livro que nós até temos aí, costumamos dar, amém? Que aquele pregador, David Wells, já está na glória com Deus. Ele dizia, começou a desafiar a sua fé indo orar por vacas. Ele queria ser usado nos dons de curar e começou a ir orar pelas vacas.
E as vacas começaram a ficar curadas. E segundo ele diz naquele livro, aquela vaca disse a outra vaca que ficou curada, e a outra vaca chamou ele para ele ir orar por ela. Não, mas é verdade isso. Ele começou a desafiar a fé. Lembro de um irmão nosso, já não está aqui também entre nós, que ele disse-me que ele ia para a horta, amém? Ele fazia plantação de legumes e ele ia para a horta e desafiava a sua fé, orando pelos vegetais e quê? Naquele terreno não dava nada e ele começou a decidir, vou desafiar a minha fé, orar que esses vegetais neste terreno, eles vão dar e vão dar em boa qualidade. E sabem uma coisa? Começaram a dar. Desafia a sua fé, orando por si, em áreas da sua vida que tem dificuldades, orando pelos seus filhos, se não tem filhos, pelos seus netos, se não tiver netos, também pelos seus amigos, colegas. Comece a orar. Desafie a sua fé neste ano de 2026. Dê o sorriso lindo que você tem. Amém. Ao seu irmão ao lado, diga assim: este ano vou desafiar a minha fé. Amém. Vamos desafiar essa nossa fé aí, amém? Vamos desenvolver a nossa amizade com ela e começar a reaver tudo aquilo que o inimigo roubou de nós durante estes anos todos. Vamos começar a reaver, amém? Na área da saúde, na área da família, amém? Na área da prosperidade. Vamos começar a reaver, amém? Tudo aquilo que é nosso, que nos pertence. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E muitos de nós não estamos a viver essa vida com abundância. Então vamos começar a declarar e a falar vida, amém? Sabem, momentos de desespero envolvem ações desesperadas. E que dizer de 4 leprosos que viviam à custa daquilo que o povo julgava para eles, amém? Quando eles estavam em frente às muralhas da cidade, amém? E eles perceberam de repente aquela cidade é cercada por inimigos e eles perceberam de repente que se não se movessem em fé, se eles não se movessem e tentar sair daquela situação, eles morreriam à fome. Isto está em 2 de Reis 7:3. Vamos só ler só este versículo e diga novamente ao seu irmão, à sua irmã, assim de lá, diga assim: trabalho de casa, ler o livro de Reis. Primeiro e segundo leiam, que faz bom. É engraçado. Amém? Diz assim, então, 7:3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Ou seja, eles estavam ali sentados, a cidade estava cercada, o pessoal não podia vir trazer comida a mais, estavam todos cercados, os que estavam lá dentro, eles queriam era ter comida e água para eles, então eles pensaram, nós estamos aqui do lado de fora, amém, vamos acabar por morrer aqui. Então sabem o que é que eles decidiram? Ok, já que a gente não pode entrar na cidade, para não contaminar os nossos irmãos, vamos ao campo dos inimigos, ao menos contaminamos eles. Isto foi o que eu pensei. Ok? Não está lá escrito. Amém? Então, eles foram ao acampamento dos inimigos. Amém? E sabem uma coisa? Quando chegaram ao acampamento do inimigo para mitigar a fome, eles descobrem, amém, que tinha acontecido um milagre. Não estava lá ninguém. Mas o que eles viram foi, uau, tanta comida, roupas, tantos bens, ouro e prata, uau. Eles tinham de tudo, de repente ficaram ricos. Sabem uma coisa, meus irmãos, às vezes, nos momentos desesperados, mesmo contaminados com problemas nas nossas vidas, mesmo contaminados com vícios, mesmo contaminados, amém, com atitudes e reações contrárias contra nós, com maledicências contra nós, mesmo quando nós estamos rodeados de tudo isso, nós temos, amém, que dar um passo e dizer, chega, basta, eu não vou morrer por causa desta situação, eu não vou definhar por causa deste problema, amém, nós temos que bater o pé e dizer, chega e basta, este ano de 2026 será o meu ano de vitória. Estão comigo? Aleluia. Quando pensam que já estão derrotados, quando pensam
que a doença não o vai largar, quando pensam que o seu casamento já não tem solução, quando pensam, amém, que no seu trabalho você nunca vai prosperar, amém, etc., que já não tem salvação, é tempo de se erguer e começar a falar vida. Sabe, há um salmo, e eu já dei esta escritura montes de vezes, porque é uma escritura favorita minha e eu costumo usar muitas vezes. Em Salmos 118, o verso 17, amém, o salmista escreve algo aqui incrível. Ele diz assim, ele no meio da aflição, no meio do problema, no meio da angústia, ele diz algo, ele diz assim, não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Seja qual for a sua situação, lembre-se de uma coisa, amém? Você não tem que morrer nessa situação, você não tem que morrer nesse problema, amém? Mas você começa a declarar que viverá e contará as maravilhas do Senhor, contará como a mão do Senhor vos livrou de toda essa situação, amém? Amém? Vamos fazer isso? Quer fazer uma confissão? Não sei qual é o seu problema, mas diga mesmo assim, este ano de 2026, eu viverei uma vida saudável, viverei próspero, eu viverei em paz, no meio da confusão, eu terei paz, eu neste ano de 2026, terei sucesso, terei uma unção fresca sobre a minha vida, terei, acima de tudo, o amor em abundância a fluir na minha vida, e assim eu poderei contar as maravilhas do Senhor, que o Senhor fez por mim, amém? Crê nisso? Dê-lhe uma salva de palmas porque Ele merece. Viveremos, não morreremos no problema, não morreremos na aflição. Nós viveremos e contaremos, amém, como Deus nos salvou, como Deus nos resgatou, como Deus nos curou, amém? Situações desesperadas, meus irmãos, precisam, amém, de ações desesperadas. Quando estamos desesperados, não importa como Deus opera ou com quem Deus quer usar. Nós queremos ser socorridos. Temos uma outra história de Naamã, amém, do exército sírio. Amém. Naamã chegou a uma situação que ele ia morrer se não fosse tratado daquela lepra. E ele decidiu, não, eu vou procurar. Ele foi procurar o profeta de Deus. E o profeta de Deus diz assim, olha, tu tens que mergulhar 7 vezes no rio mais sujo. O rio mais sujo. Tu tens que ir mergulhar 7 vezes. Amém. Por um oficial sírio dizer, vai mergulhar num rio sujo. Aquilo era degradante. Mas sabem uma coisa? Esse oficial pôs de lado o seu orgulho e quis confiar, amém? E confiou na promessa do profeta de Deus, do homem de Deus, do servo de Deus. Ele confiou nessa promessa e pôs de lado o orgulho e mergulhou 7 vezes no Jordão. E meus irmãos, sabem uma coisa? Saiu de lá limpo e sem lepra alguma. Fé diz, não importa onde eu tenha que ir, o que Deus quiser que eu faça, eu farei. Lucas 17, o verso 11 ao 14, note que diz o seguinte, mais outra história aqui. Eu só quero desenvolver a vossa fé, meus irmãos. Quero ver que vocês podem em Cristo Jesus. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Continuando. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Outras Bíblias dizem que foram limpos. Notem uma coisa nesta história. Jesus não estava-se a dirigir à colónia dos leprosos. Ele estava só de passagem naquela área. Ele só estava de passagem. Ele não estava a ir em direção àquela cidade. O que é que nós, e a minha pergunta é, o que é que nós fazemos quando estamos prestes a perder a vida
ou a família, ou a saúde, ou as finanças, e parece que Jesus não está a vir na nossa direção. Nós oramos e parece que nada. Nunca aconteceu com vocês orarem e parece que nada aconteceu? Parece que nada. Amém? Que Jesus não está ali. Não está nem sequer importado, nem se importa. Amém? Podemos ficar frustrados quando parece que Deus até abençoa e cura todas as outras pessoas, mesmo nós. Nós podemos até dizer assim, oh Senhor, eu que te sirvo, esqueces de mim. Livrem-se desse espírito de autopiedade e comecem a gritar por socorro, tal como fizeram aqueles 10 leprosos. Amém? Eles começaram a dizer, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Pessoas desesperadas fazem orações desesperadas. Notem que quando Jesus estava a passar, estes leprosos, segundo a lei, o que eles deviam gritar era impuros. Eles tinham que gritar impuros, para não contaminar, para as pessoas se afastarem, não passarem no lugar perto deles, amém? E não serem contaminadas. Eles tinham que gritar impuros, mas eles estavam tão desesperados que eles gritaram, Jesus, filho de David, tem misericórdia de nós. Ou em outras palavras, eles anunciaram, estamos com lepra. Olha, estamos com lepra. Os irmãos estão comigo? E foram assim, eles foram assim. Amém? Com toda a ousadia, eles declararam, sabem, quando uma situação é má, temos que gritar se queremos ser socorridos e fazer talvez tal a mesma coisa como que David fazia. Em Salmos 3, verso 4, David fazia algo. Eu gosto muito também desta palavra aqui. Salmos 3, verso 4 diz assim, o salmista diz assim, com a minha voz, outras Bíblias dizem, com a minha voz alta, amém? Clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Note, quando nós estamos numa situação desesperada, clama ao Senhor, grita a Deus, diga, Senhor, ouve-me, escuta-me, Senhor, não sei como, mas Senhor, ouve-me, se não estás no teu trono, Senhor, ouve-me no teu trono, mas Senhor, porque eu sei que tu estás bem presente, bem chegadinho a mim, Senhor, ouve-me, Senhor, ouve no meu coração, ouve no meu clamor, ouve-me neste lugar, ouve-me, escuta a minha oração, Senhor, eu clamo a Ti. Por vezes nós temos que fazer orações desesperadas para Jesus nos responder. Os irmãos estão comigo? Reparem na situação dos leprosos. Jesus não lhes impôs as mãos. Jesus, inclusivamente, meus irmãos, a Bíblia não mostra que Jesus fez alguma oração por eles. Ele não fez oração nenhuma por eles. Não lhes impôs as mãos. Simplesmente disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Ide, mostrai-vos. Amém? E é estranho, pode parecer estranho, mas antes de fazer um milagre, Deus pode nos pedir para fazer algo que nós achamos ridículo. Ou pode nos mandar fazer algo até que não está relacionado, amém, com aquilo que pedimos. E quando isso acontece, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão, obedecer a Deus ou não obedecer. Amém? Temos que tomar uma decisão. E note que em Lucas 17, 14, diz que, e indo eles ficaram limpos. Reparem nas palavras, indo eles. A palavra de Deus diz em Salmos 37, versos 23 e 24, o Senhor diz o seguinte, o Senhor firma os passos do homem bom. Outras Bíblias diz do homem justo. E no seu caminho se compraz. Amém? O Senhor firma os nossos passos. Amém? Continuando o verso 24. Se cair, note, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o quê? O segura pela mão. Não ficaremos prostrados, amém? Jesus já pagou tudo por nós naquela cruz. Ele pagou por tudo, amém? Pagou para que nós fôssemos curados, pagou para que a nossa vida fosse suprida, pagou para que nós pudéssemos encontrar paz, ter paz no meio de qualquer aflição, podemos ter paz. A paz que o mundo não entende, amém? Mas que só Deus pode dar. Ele pagou o preço por tudo por nós. Amém? E por isso Ele não nos vai deixar ficar caídos. Ele vai nos segurar, Ele pela mão. Podemos não sentir, mas a mão de Deus estará lá conosco,
Amém? Como esteve no ano de 2025, ela estará conosco neste ano de 2026. Vocês sentiram a mão de Deus durante o ano 25? Sentiram a sua proteção, a sua ajuda, o seu amparo, o seu socorro? Deus continuará. Mas se nós andarmos de braços dados com a nossa amiga fé, se nós desenvolvermos essa amizade, amém? Nós vamos ver coisas grandes acontecerem em nossas vidas, amém? Quando Deus nos diz algo, obedeçam, seja pelo ler a palavra, seja por ir à igreja, seja por pedir perdão, avancem. Irmãos, sabem, por causa disso de nós obedecermos a Deus, eu lembro-me uma vez, estava com uma enfermidade, já foi há muitos anos, amém? E estava a orar a Deus para ser curada, tinha ido aos médicos e parece que não havia solução, amém? E eu estava a orar a Deus e eu disse, Deus, Senhor, o que é que eu posso fazer? Senhor, o que eu sei que tu já operaste, Senhor, tu já pagaste o preço por mim, o que é que eu posso fazer? E sabe o que é que Deus me disse? Deus diz assim, olha, vai procurar todas as escrituras sobre cura. Eu acho que já falei isso, que os irmãos já me ouviram falar, amém? Todas as escrituras sobre cura. Então, e naquele tempo, como volto a dizer, não havia internet, não havia nada disso, então nós tínhamos que ir à Bíblia. Andei eu na Bíblia a procurar todas as escrituras sobre cura. Peguei naquelas escrituras, escrevi em papéis. Daí meu marido, não me deixa mentir, peguei naqueles papelinhos, colei em todo o lugar da casa. Tinha papelinhos sobre cura. Eu passava por ali, lia os papelinhos. E isto porquê? Porque Deus trouxe à minha lembrança Abacuque 2, o verso 2, em que Deus diz assim, escreve a visão. Escreve a visão, amém? Torna essa visão bem legível. Quando tu passares, que possas vê-la legível. Deus tinha-me dado uma visão que eu seria curada. Então eu tinha que tornar essa visão legível. Eu tinha que passar por ela, nem que fosse a correr. Amém? Abacuque 2:2, podes pôr ali, irmão. Eu tinha que passar por ela a ver, nem que fosse a correr, nem que eu tivesse que ir a correr, andasse nas correrias do dia a dia, mas eu tinha que ver aquela mensagem. Nota, o Senhor me respondeu, eu disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, ou neste caso eu gravei-a sobre papéis e colei, amém? Para que a possa ler até quem possa correr. Não só eu, mas qualquer pessoa que pudesse entrar na minha casa, ela via aquelas escrituras, sabe, tive muitas pessoas a me imitarem. Muitas pessoas começaram a me imitar, iam lá à casa e viam que, também vou fazer isso, bom, graças a Deus. E sabem uma coisa? Um dia, nas minhas correrias, andando por lá e lendo aquilo, sempre lia, e parece que nada acontecia. Passou um mês, nada acontecia. E eu sempre a ler, e eu digo assim, Deus, eu acredito. Eu continuava firme, sempre a ler. Até que um dia eu ia passar, aquela escritura parece saltou, bum, entrou aqui dentro e fez assim, bum. Irmão, juro mesmo, aqui dentro parece que fez assim, bum. E eu disse assim, uau, estou curada. Eu senti naquele momento que estava curada. E verdade, irmãos, fiquei curada até hoje, nunca mais tive aquele problema. Deus curou-me. Quando Deus pede para vocês fazerem alguma coisa, pode parecer tolo, pode parecer, por que eu vou colar a escritura? A mim foi aquilo, não quer dizer que a vocês tem que ser isso, entendam? Amém? Mas aquilo ajudou-me a desenvolver a fé, ajudou-me no meu relacionamento com Deus, ajudou-me a olhar para as escrituras de forma diferente, ajudou-me a olhar para a palavra de Deus como uma palavra verdadeira e fiel. Amém? Obedeçam, não deixem de andar com Deus ou de serem guiados por Deus, pela voz de Deus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Imaginem também o que estava a acontecer àqueles leprosos quando estavam a obedecer. Amém? Aquele coto, aqueles dedos tinham perdido ali a carne toda. Era só um cotozinho. Aquele coto de repente começou a ganhar carne. E o outro coto, e o outro. E de repente a mão ficou totalmente restaurada. A mão ficou totalmente restaurada. Amém? Mas note uma coisa, não parem, eles não pararam, eles viram aquilo e eles não pararam e disseram assim, já estou curado. Não, eles não pararam, eles continuaram a andar. Por quê? Porque Filipenses 1, verso 6, diz o seguinte, diz assim, tendo por certo isto, que aquele que começou uma boa obra em vós, ele a terminará até ao dia
de Cristo, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Se até aqui nos ajudou o Senhor, se até aqui nos ajudou o Senhor, se até ao final de 25 Ele nos ajudou, Ele sempre nos irá ajudar. Ele sempre nos irá ajudar. Ergam-se em fé, pois a fé a qual Deus responde não precisa ser explicada. Não precisa ser explicada. Precisam de um milagre? Pela fé, toquem em Jesus. Vocês vão dizer assim, então, mas como é que eu posso tocar em Jesus? Sabe, Jesus está bem próximo de si. Jesus está bem próximo. Eu estava a pregar hoje de manhã e Deus disse-me assim, eu estou tão próximo de todos vocês. Estou tão próximo. Amém? Da pessoa que está ao teu lado, eu estou tão próximo daqueles que estão reunidos em o meu nome. Eu estou tão próximo. Deus está aqui. Basta estarem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Ele está presente na sua vida, no seu coração. Ele está tão próximo. E às vezes nós não temos necessariamente que tocar num Deus que está lá longe, nós só temos que tocar num Deus que está bem próximo. Num relacionamento vivo com Ele, estamos a tocar nele. Amém? No seu louvor e numa adoração sincera com Deus, você está a tocar nele. Mas muitas vezes nós vemos e achamos para tocar Jesus tem que fazer não sei quantos. Não, Ele está tão próximo. Amém? Toquem Jesus pela fé. Só clamores de fé e toques pela fé que agradam a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Neste ano haverá dias em que o povo tem que ter uma fé radical. Deus disse-me, vocês vão ter um ano que vai acontecer muita coisa. Tem que ter uma fé radical neste ano. Tem que ter. Meus irmãos, eu quero vos desafiar, por favor, comecem a agir mais em fé. Comecem a desenvolver mais. Assim como um atleta vai para um ginásio para desenvolver os seus músculos, comece a desenvolver, amém, a sua fé. Amém? Aplicando em coisinhas pequeninas, orando pelo seu cão, pelo seu gato. A minha filha começou a usar a sua fé orando por gatos. Sabe que ela orava por gatos, que os vizinhos começaram, o meu marido aí que não deixa mentir, os vizinhos começaram a trazer os gatos, porque ela orava pelos gatos, os gatos ficavam sarados. Uma vez trouxeram-lhe um gato, e estou a falar isso perante Deus, o gato tinha a cabeça aberta com tumor. E vocês sabem que a minha filha de 4 anos orou por aquele gato e a cabeça fechou. E o gato ficou curado. Deus faz coisas incríveis acontecer. Eu não estou a dizer isto por ser a minha filha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, desenvolva a sua fé. Começa a fazer coisas. Ela tinha amor pelos gatos. O amor, a compaixão pelas pessoas, se nós tivermos amor e compaixão pelas pessoas, nós vamos poder usar esses dois de maneira incrível, os dois do Espírito Santo. Podemos usar e podemos desenvolver cada vez mais a nossa fé. Amém? Vamos fazer isso neste ano de 2026. Amém? Dê um sorrisinho ao lado de alguém, ao lado de si, e diga assim, este ano de 2026, eu vou me erguer em fé. Eu vou fazer que coisas impossíveis venham a acontecer. Porque Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. E eu creio por um ano saudável para mim. Um ano saudável para a minha família. Eu oro, Senhor, pelos meus relacionamentos. As minhas amizades. Eu oro cura. Eu oro estabilidade. Eu oro paz. Eu declaro, Senhor, que as minhas finanças vão ser abençoadas. Eu não vou ter falta alguma. Porque eu, Deus, vou te honrar. E eu sei, Deus,
que tu abrirás as portas para o meu suprimento, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. E todos dizem, amém. Dê-lhe uma salva de palmas, porque ele merece, amém. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, mesmo, Senhor, por uma unção fresca neste ano de 2026 sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu oro mesmo uma unção, um refrigério, Senhor Deus. Pai, que este ano seja um ano de grandes vitórias para o teu povo, Senhor Deus, porque o teu povo, Senhor, se vai erguer em fé, vai andar de braço dado, Senhor, com a sua amiga, Senhor. Senhor, a sua amiga fé, Senhor. Eles vão entender, Senhor, que tu se tu deste, Senhor, a fé como nossa amiga, Senhor, é para nós andarmos com ela, Senhor, é para nós nos movermos com ela, Senhor, é para nós falarmos, Senhor, Senhor, como ela quer ser falada, Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, neste ano de 2026, Pai. Nós queremos mesmo declarar um ano de bênção, de vitória, para nós, para a nossa família, para a nossa saúde, para o nosso emprego, Senhor, para as nossas finanças, para os nossos familiares, Senhor. Nós queremos declarar mesmo um ano de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a nossa igreja. Nós queremos declarar bênção, queremos declarar crescimento, Senhor, queremos declarar, Senhor Deus, crescimento espiritual, Senhor, crescimento, Senhor, mental, Senhor, crescimento físico, Senhor, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, para a glória do teu nome, e todos dizem amém, amém e amém. Da oração, estamos aqui, mas se não, vamos fazer algo. Põe a mão sobre a sua pessoa, ao seu lado ou atrás de si, amém? Se você não tiver ninguém ao lado de si, mova-se, vai ter com alguém, põe a mão sobre essa pessoa e declara assim, comece por declarar assim, e diga assim: eu, Senhor, declaro que eu e este meu amigo, a minha amiga, ou a minha irmã, digo assim, eu e esta minha irmã somos vitoriosos, somos preciosos, somos achados, amorosos, em nome de Jesus, e somos amados, porque tu, Senhor, já derramaste do teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somos em Cristo mais que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Um ano de sucesso e vitória para todos vocês. Amém.